Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Filosofia em Foco. E conforme prometido no episódio anterior, estamos aqui com um convidado, que é o professor Bruno Mariano, que vem nos contemplar com uma fala sobre a arte de estudar e interpretar um texto, não é? Então, acredito que é um conteúdo muito útil para quem estuda e lê filosofia, igualmente para aquelas pessoas que também leem outros livros, né? Porque o objetivo da leitura é que a gente possa interpretar e aprender o sentido do que ali está contido, né? Então, desta forma, penso que será muito útil esse podcast de hoje, né, para todos nós. Então, desde já eu os convido para assistir na íntegra, né, a fala do professor Bruno Mariano. O professor Bruno Mariano estudou filosofia na Unicamp, né? A Unicap, melhor dizendo, Unicap, também na Universidade Federal da Paraíba, atualmente está vinculado à Universidade do Estado de Pernambuco. Não, a Federal de Pernambuco. Na Federal de Pernambuco, né? Reside lá e veio exclusivamente fazer essa fala, que eu já agradeço, né? E tenho um carinho, uma estima muito grande por ele. A amizade da gente não é de longas datas, é de pouco tempo, mas a gente já adquiriu uma identidade muito grande aqui na amizade, né? E isso é muito bom. E ele está aqui exatamente para nos contemplar, né, com a sua fala. Na verdade, é uma grande contribuição para o Filosofia em Foco. Desde já agradeço. Seja bem-vindo, Bruno, para suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, meu caro amigo Marcos. Boa noite a seus seguidores, né? Quero agradecer essa oportunidade, esse momento que você nos oferece para a gente conversar um pouco sobre isso que a gente, né, do qual a gente praticamente vive, né, que é estudar e aprender. Né? Então, muito grato pelo esse momento. Isso, que bom. Nós agradecemos, né, a sua presença e a sua contribuição, né, que sempre amplia, né, o nosso saber. Então, assim, antes do professor Bruno iniciar a sua fala, eu vou fazer uma pequena contextualização, porque o ato de ler implica na aquisição de um certo tipo de conhecimento, né? Dependendo do tipo de leitura que se faz. E aí eu faço a seguinte pergunta, né? O que seria o conhecimento, né? O que é o conhecimento? Existem muitas formas da gente definir o conhecimento, mas, particularmente, eu vou usar um conceito, né, que o Cipriano Lukács usa, que eu gosto, né? Que é basicamente o seguinte, que o conhecimento é a elucidação, né, da realidade, das coisas postas no mundo, né? É a explicação, compreensão, né, daquilo que a gente consegue, digamos assim, descortinar, né? Então, nesse sentido, ele usa esse verbo elucidar, que é de elucidação, que vem de elucidar, que do latim lucere, né? E aí significa via a luz, né? Aquela luz intensa, aquela luz que nos tira da escuridão. Mas essa luz a que se refere não é essa luz que nos ilumina, né, diante da escuridão noturna, né? Mas é a luz da inteligibilidade humana, ou seja, a nossa capacidade de pensar, de refletir, de contemplar, né? E através dessa contemplação, diante daquele objeto no mundo que está aí, que a gente ainda não sabe o que é, mas que é despertado por uma curiosidade, né? E essa curiosidade nos leva a uma ação de conhecer, né? Então, quando a gente lê um livro, a gente vai em busca de um conhecimento, né, que está ali posto, né? E para que a gente consiga alcançar,
esse conhecimento, é necessário uma dedicação, né? É necessário um certo esforço, né? Como você vai, com certeza, abordar isso muito bem. Até porque o conhecimento, ele de duas maneiras, né, a gente pode adquirir esse conhecimento, né? Ou seja, essa apropriação do conhecimento, né, pode se dar de duas maneiras. Uma delas é de forma direta, por exemplo, você tem um objeto que desconhece, né, e você desperta a curiosidade de conhecer e você desenvolve uma atitude, né, em cima daquele objeto que se apresenta ainda não explicado, né, e usa um método, e através desse ato de conhecer, se utilizando de um método, você chega a um resultado, né? E esse resultado é exatamente a explicação daquela coisa que antes não estava explícita. Então, conhecer exatamente nessa perspectiva de elucidar, né, da elucidação daquele objeto que estava opaco, não transparente, né, mas que, a partir desse esforço, dessa dedicação, vem a ser descortinado, né, desvendado, né, ele se mostra, aparece, né. Então, esta seria uma forma, que seria a forma direta, ou seja, meter a mão na massa, como se diz no popular, né. E a outra forma é quando você descobre, né, quando você obtém esse resultado em função desse ato do pesquisar, né, então você pode, digamos assim, compartilhar, divulgar entre outras pessoas através de alguns utensílios de comunicação, e um deles é o livro. Então, o livro, a leitura de um livro, representa, através da sua leitura, de sua interpretação, um modo de você se apropriar do conhecimento, mas um conhecimento que já foi dado, já foi pesquisado, já foi encontrado, né? Então, através dessa leitura, você vai ter acesso àquele conhecimento, né? E vai lhe ajudar a melhor compreender o mundo, as coisas que estão postas, e com isso ajuda você também a compreender a realidade. Então, eu queria fazer esse preâmbulo, né, para vincular o conhecimento com o ato da leitura, que eu acho muito importante, né? Então, por favor, a palavra é sua. Muito grato, Marcos. Antes de começar qualquer trabalho, eu tenho por hábito, né? Acho que todo mundo que trabalha e que tem uma vida prática, né? Uhum. E eu penso que a filosofia, ela é sobretudo um pensamento prático. Então, eu entendo que a gente deve começar por estabelecer uma certa ordem, né? Sim. Colocar os problemas e colocá-los ordenadamente. Então, assim, a primeira pergunta que eu sempre me faço, né, desde quando acordo, né, me preparando para aquele dia, e acho que me preparando para qualquer tarefa, é me perguntar, ora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Uhum. Se a gente não sabe o que vai fazer, a gente nem sai do canto, né? Então, definir o que vai fazer já estabelece, digamos assim, o âmbito do nosso primeiro problema, né? O que fazer? Mas ao colocar o que, eu verifico já de imediato que, embora seja necessário definir as coisas, estabelecer o lugar delas, né, inicialmente, eu verifico que não é suficiente. E aí vem a segunda pergunta, que é por que fazer? E quando a gente se coloca a questão por que fazer, dentro dela já vem duas outras questões muito importantes. A primeira é qual o motivo, qual a razão, quais as justificativas que eu tenho ou que me impulsionam a fazer. Ninguém faz nada
sem motivação, Sim, né? verdade. Sem uma razão para a qual fazer. E a segunda, que está dentro do porquê, é qual a minha intenção, qual o meu propósito, qual o meu objetivo, aonde eu quero chegar, né? Sem essas duas informações, sem ter clareza disso, eu nem sequer saio do canto ainda, né? Eu verifico que a minha segunda pergunta, embora seja necessária, ela ainda é insuficiente. E aí vem uma terceira pergunta que é necessária e que tenta, né, dar essa suficiência que a gente está procurando aqui, de como fazer, não é? Quando a gente pergunta pelo como, a gente tem um grande número de questões aí, né? Quais serão os recursos que eu preciso? Quais serão os insumos que eu preciso? Não é? Quais serão os modos, as formas, as estratégias, o caminho? E, de certa forma, quando a gente está colocando essas perguntas para começar o trabalho, né? E de uma forma prática, se a gente pode pensar assim muito simplesmente, olha, se eu acordo hoje, é o aniversário da minha mãe, e eu penso, olha, eu quero comemorar o aniversário da minha mãe, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma festa, um bolo, né? Eu preciso saber o que é um bolo e como fazê-lo, né? Eu preciso saber quais são os insumos para fazer o bolo. Eu sei que a minha motivação é o desejo de ver minha mãe feliz, de fazê-la feliz, né? De me confraternizar com ela. Então veja que todos esses elementos estão aparecendo a partir das perguntas que nós nos colocamos. E a filosofia ela começa muito sempre assim, né? Fazendo perguntas, se colocando as perguntas. Então, hoje aqui a nossa tarefa é tentar entender o que é a arte de estudar, né? A arte de interpretar um texto. E o que nos motiva é que as pessoas, né, que nos assistem, que estão, né, ávidas por saber, né, elas querem acessar esse saber. E como é que pode ser? E uma das formas de a gente acessar o saber é estudando a realidade, né? Nos defrontando com ela, nos confrontando com ela, indo ao encontro delas. Então, o que a gente vai fazer aqui mais ou menos isso, né? Tentar se colocar diante delas e ir ao encontro delas e fazê-las acontecer. Então, pensando nisso tudo, né? Nesse que fazer, nessa motivação, nesse caminho que a gente está traçando aqui e nessa maneira de caminhar, é que a gente vai tentar fazer esse diálogo aqui entre nós hoje. Certo. Para começar esse diálogo, eu quero trazer para você e para seus seguidores uma imagem, né? Imagine que você está ali em Cabo Branco, em Tambaú, Manaíra, no mar, na beira do mar. O mar é um dia ensolarado, belo, o mar azul, lindo, né? Como as praias da Paraíba todas são, né? Maravilhosas. E você está ali diante do mar, o mar está calmo, sereno, e de repente você vê uma barra lá ao longe, e de repente você vê uma brisa fria que vai se aproximando e vai se intensificando, e aquela barra vai chegando e vai se aproximando, e de repente começa a se precipitar numa chuva intensa. Esse seu olhar para essa imagem, o que nos diz? Né? O que diz para você? O que diz para você que nos assiste? Que vai chover, né? Vem uma chuvinha por aí, né? Não é? O que foi que você fez, na verdade? Uma leitura da realidade, interpretou a realidade acontecendo e nessa imagem você é levado a concluir uma possibilidade. Não é? Então, a gente já começa a perceber, desde a primeira experiência dessa imagem, como os gregos lá no passado fizeram, né? Que estando diante, né? Quando eu e você chegamos, o mundo já estava aí. Né? O mundo já estava aí. E aí a primeira inquietação grega é: por que antes o ser e não o não ser? Porque tudo já está aí. Não é? E assim, é pensar o mundo, pensar a vida que nos faz estar aqui agora. Né? Essa motivação. E essa motivação que também nos garante, em certo sentido, a nossa existência nesse mundo. Porque é graças a essa nossa capacidade de ler a realidade, de interpretar a realidade, que a gente consegue sobreviver a todas as intempéries da natureza, a todas as forças que a natureza tem, e a gente consegue, em certo sentido, preservar a nossa
civilização. Exatamente. E aí um parêntese, se me permita, é interessante que Paulo Freire, nesse livrinho aqui, né, Arte, a importância do ato de ler, tem uma frase aqui que ele diz que eu acho muito interessante e é verdadeira, né, especialmente se eu tomo como exemplo, né, o que você falou, que a pessoa que está diante da praia, do exemplo que você deu, não necessariamente precisa ser uma pessoa que foi alfabetizada, porque esse conhecimento é um conhecimento que é dado pela experiência, né, de vida, pelo observar, simplesmente. Então, quando ele vê o tempo mudar, ele já percebe que a chuva está por vir. E por isso que há uma das célebres frases do Paulo Freire, muito sabiamente, ele diz que o ato de ler o mundo vem antes do ato, precede o ato da leitura da palavra. Muito embora, após a leitura da palavra, nós devemos continuar lendo, fazendo essa leitura do mundo. Só que agora de uma forma mais apropriada, adequada, mais crítica, e essa criticidade vai nos levar à compreensão de um mundo mais dentro de uma realidade que nos permita melhorar, não é? Você vê, Marcos, coisa curiosa, você levantou pelo menos 3 elementos aí fantásticos, né? O primeiro, a realidade está dada primeiro, não é? É isto. A palavra vem para dizer a realidade, para falar da realidade, para expressar a realidade. Então, a palavra vem depois, né? E quando a gente olha a nossa existência nesse mundo, 3 grandes habilidades ou 3 grandes competências nos fizeram viver até hoje. A primeira habilidade é a de ler. Sim. A segunda habilidade é de falar. E a terceira é de escrever, que é a habilidade que foi mais difícil a gente construir, não é? Porque a gente precisou construir palavras para explicitar a realidade, Sim. para dizer a realidade, não é? As palavras vão surgir, né? E graças ao aparecimento da escrita, posteriormente a gente vai confeccionar livros onde a gente vai expor sentimentos, pensamentos, sofrimentos. Então, todo esse manancial que está em nós, que nasce nessa experiência de vendo a natureza acontecer e tentando entendê-la no seu surgir, né, a gente vai se deparando com uma coisa que os gregos chamavam de fenômeno, né? Aquilo que aparece ocultando uma infinidade de outras coisas. Então, esse movimento do aparecer escondendo as coisas nos leva a esse momento da interpretação. Isso. Não é? Porque, por exemplo, só a barra de nuvem, né, aquela barra de nuvem, não diz, ela só diz a sua presença, mas ela oculta a chuva que irá se precipitar. Sim. E quando a chuva se precipita, aí é a aparência da chuva. Isso, né? Isso. Então, cada coisa... E aí a gente já começa a lembrar do bom e professor Hegel, né? Sim. Do movimento da dialética. Né? Aquilo que aparece, que surge, não é? E oculta, e nesse ocultamento, nesse movimento, nessa ida, né? Vai surgindo um novo a cada instante, né? Um devir das coisas que antes não estavam, que estavam só anunciadas, mas que se presentifica nesse supra-sumir-se da própria realidade, não é? Esse movimento. Exatamente. E o Paulo Freire ainda vai, em outra fase aí, em outra página do livro, vai dizer que, ainda corroborando o que você disse, né, que a linguagem, né, portanto a palavra, a linguagem e a realidade, elas estão completamente relacionadas. Essa interdisciplinaridade é impossível de que não seja, né? Porque uma diz a outra e também ajuda a entender, não é? Essa sua
formulação, né, me leva a pensar a palavra sempre como um espelhamento da realidade. Sim. Né? A palavra tenta espelhar a realidade. Né? Exatamente. É uma Só que, representação. para espelhar, eu preciso, né, dar interpretação para justamente, digamos assim, regular o foco desse espelhamento. Sim. Né? Então, é esse primeiro passo. Então, dito tudo isso, né, que a gente já conseguiu caminhar na nossa conversa aqui, vamos entrar então no que seria isso, estudar. O ato de estudar, a arte de estudar. A gente sabe que estudar é um verbo, o verbo expressa uma ação. Né? Sim. Se há uma ação, deve ter um ator. Né? Então, se há a ação de estudar, é porque existe aquele que estuda. Sim. E aí, quem é esse que estuda? E o que é que ele estuda? Né? Então, o que seria, então, estudar? Esse ator, qual é a ação específica dele? Paulo Freire, nesse livro, né, que se chama Ação Cultural para a Liberdade, no seu primeiro capítulo, ele traz um texto chamado Considerações em torno do ato de estudar. Esse texto foi escrito para um seminário que havia, à época, onde ele estava no Chile, sobre educação e reforma agrária. E ele levou para esse seminário uma bibliografia, uma série de livros que deveriam ser lidos no seminário, para que as pessoas pudessem discutir essa temática, educação e reforma agrária. E ele começa a nos falar, inicialmente no texto, sobre a importância da bibliografia. Sim. Por que ela é importante? Por que ela é relevante? Né? Nós sabemos que uma bibliografia é uma relação de títulos de livros que tem um determinado conteúdo específico. Né? Quando a gente lê um livro como esse que a gente tem aqui, né? Que é a Introdução ao Pensar, que é um livro que eu recomendo para quem quer ser filósofo amador, né? Quem quer se iniciar na filosofia sem precisar ir à universidade ou sem precisar ir à escola. Né? Esse livro do professor Arcângelo Blusi, ele traz, né, para nós assim, os elementos fundamentais da filosofia, do fazer filosófico, né? Da ação filosófica. Então, Paulo coloca para nós o seguinte: ora, estudar é um trabalho. Isso que nós temos que fazer aqui é trabalhando. Né? É um trabalho, e é um trabalho, não é um trabalho qualquer. Não é? É um trabalho difícil. Enquanto o trabalho difícil, ele traz as exigências próprias dele mesmo. E para Paulo Freire, há 3 exigências aqui. A primeira é de que é um trabalho que exige criticidade. É um trabalho que exige sistematicidade. E é um trabalho que existe uma disciplina intelectual. E disciplina essa que só se ganha, só se alcança no fazer constante dela. Né? E a gente talvez, dentro desse espectro que o Paulo coloca para a gente, né, o professor Paulo Freire coloca para a gente sente, né, que a dificuldade do trabalho, né, afasta muitas vezes as pessoas. Então, estudar é algo que para muitas pessoas se torna inalcançável, né? Em face da dificuldade. E também em face dessa disciplina necessária, dessa permanência, dessa insistência. Exatamente. E ao longo do texto, Paulo começa a nos colocar, né? Eu estou assim, muito informal, Paulo, né? O professor Paulo Freire foi meu professor quando ele voltou. Sim, que bom. Em 1981. Eu tive o privilégio de ser aluno dele na Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu estudava matemática, eu fazia licenciatura em matemática lá, e ele voltando do exílio, ele nos ministrou uma série de cursos, de pequenos cursos, lá no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, e eu tive o privilégio de conhecê-lo, como conheci você. Claro, que bom. Né? E isso, assim, eu me dou o direito, né, de chamá-lo de Paulo, assim, por essa intimidade que eu tive com ele naquela época. E assim, você falou uma coisa aí, eu estava dando uma olhada e ele agora completou 103 anos, eu acho. Né? Há 3 anos atrás, eu acho que na pandemia foi comemorado 103 anos. E eu estava lendo um texto que fizeram e
ele é um pensador, um filósofo da educação, né? Um pensador da pedagogia e tal, que é reconhecido mundialmente. Interessante, até o escritor, né, responsável pelo texto, ele dizia que ele nunca estudou em Harvard, nem em Cambridge, mas hoje e sempre Cambridge e estuda o pensamento dele, né? Então, a gente tem que se orgulhar de um cara desse, né? E um outro pensador que eu particularmente, que é dessa área também, que eu particularmente gosto muito, é Anísio Teixeira, um baiano, um cara que fez muito pela educação brasileira. Só que bem antes, Anísio Teixeira nasceu em 1900, né? Morreu prematuramente, né? Inclusive ainda até hoje não se sabe, né? Desapareceu, né? Mas um cara de uma capacidade muito grande, que levou o conhecimento para além das fronteiras brasileiras, né? Ele é reconhecido internacionalmente, né? Em vários países, na Holanda e tal, tem ciclos de estudos, não só dele, mas também de Paulo Freire, certo? Então, bacana. E aí, para devolver a palavra, tem isso que eu vou ler aqui, é um textozinho pequeno, mas achei pertinente por conta da fala que você fez agora, né? Antes da gente fazer esse intervalozinho aqui. Que ele diz aqui o seguinte, o Paulo Freire, nesse livrinho, A Importância do Ato de Ler, página 59, vai dizer: um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade, se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Ou seja, não se chega lá se a gente, né? E mais embaixo, um pouco desce, aí ele vai dizer o seguinte: estudar exige disciplina. Isso que você falou. Estudar não é fácil estudar, porque estudar é recriar, é não repetir simplesmente o que os outros dizem. Estudar é um processo revolucionário. Assim, achei muito bacana e pertinente com essa fala que você também acabou de dizer. Por isso que eu trouxe, tá marcadinho ali. Eu penso que há uma influência muito grande de Hegel no trabalho de Paulo Freire. Né? Ele Gramsci também, Antônio Gramsci também. Vygotsky, né? Ele bebeu Mas nessas fontes. o que eu quero dizer com isso, né? Assim, a realidade, né? A leitura, né? A leitura do mundo é aquilo que é uma exigência para a nossa manutenção, conservação, preservação enquanto seres vivos. Se a gente não fosse capaz de ler a natureza, se a gente não fosse capaz de ler o mundo, se a gente não fosse capaz de ler a vida, a gente não teria conseguido chegar até aqui. Não teria, com certeza. Entendeu? Então, assim... Verdade. E por que ele coloca essa dificuldade, né? Por que o estudar é um trabalho difícil? Porque ele tem essas exigências de ser crítico, de ser sistemático, de ter essa disciplina que se faz continuamente. Né? A gente pensa que sabe estudar. E aí a gente estuda deitado, a gente não se organiza para fazer o trabalho, né? Você veja que quando eu comecei a falar, eu falei... O trabalho exige uma normatização, né? Exige uma organização. E você precisa colocar os problemas sobre a mesa para você se debruçar e ir caminhando com eles e sobre eles, né? Então, essa disciplina intelectual que a gente tem que fazer diariamente, constantemente, nos dará acesso à própria realidade, né? A compreensão da própria realidade, a interpretação da própria realidade, né? Esse conhecimento que passa a ser um conhecimento quase que íntimo com a própria realidade, né?
Então, e sem essa criticidade, e aqui Paulo está fazendo uma crítica ao mundo e à forma como a gente constituiu o mundo escolar, em especial, né, que ele chama de educação bancária, aquilo em que você recebe algo e tem que dar como resposta algo. Sim. Não é? É quase que uma relação de banco, você trabalhou na caixa, né? Eu deposito e depois eu saco. Né? Esse depositar e sacar as coisas é que acaba com o que ele chama de criticidade, né? Acaba com a criatividade, a engenhosidade. Por quê? O que se espera do educando? Eu digo, trago as informações e depois eu quero colher de volta essas informações. Né? No mundo crítico, eu quero entender o significado dessas informações. Eu quero entender o que essas informações têm em relação entre si mesmas e entre o mundo e entre nós. Sim. Né? Sem essa capacidade de estabelecer relações e capacidade de estabelecer correlações, a gente não avança. E a gente estaria provavelmente, né, lá na Idade da Pedra. Né? O que nos fez avançar foi aprimorar cada vez mais a nossa leitura do mundo. Compreender o mundo acontecendo a cada instante. Exatamente. Não é? E para isso a gente construiu, inclusive, um mundo da palavra. Né? A palavra vem para nos auxiliar a designar copo, designar livro, né? Designar microfone. É isso. Dar a esses utensílios sentido. Não é? A filosofia tem essa característica. Os gregos lá no começo, eles estão preocupados com um princípio originário que funda o mundo, que funda a realidade. Né? Não só a busca pelo princípio, mas a busca pelo fundamento, a busca pelo sentido. E aí a interpretação. Não é? A interpretação nos orienta para o sentido das coisas elas mesmas. Né? No momento em que a gente, estando em direto contato, em direto confronto, a gente vai ao alcance delas e elas também, né, de certa forma, nos provoca, como a imagem que a gente falou. Né? Você está na beira da praia, está olhando, vem lá aquela barra imensa e a chuva, você diz, olha, vai vir uma tempestade aí. Né? Verdade. Como é que você chega a essa conclusão sem essa experiência? Né? Então, é esse sentido, né, em que o Paulo define o ato de estudar, né, como sendo um ato, né, um trabalho difícil, né, e que tem essas exigências. Agora vem o segundo ponto. Né? Já que é um trabalho difícil, que tem essas exigências, essa exigência de ser crítico. O que é ser crítico? Né? Paulo vai dizer, olha, existem 5 condições, né, que a gente deve, né, de certa forma. A primeira delas é que a gente assuma o papel de sujeito do ato. Né? Se há um trabalho a ser feito, existe um trabalhador que faz esse trabalho. Esse trabalhador, ele deve ter uma postura, né, crítica. E quando é que ele assume essa postura crítica? A partir do momento que ele é o sujeito dessa ação. Né? Na educação bancária, o aluno não é sujeito, ele é um repositório. O professor coloca as coisas para ele, né? E ele simplesmente responde. Né? É quase algo meio behaviorista, né? De comportamento. Sim. Você dá um estímulo, o outro dá uma resposta. Né? Então, aqui, o sujeito crítico, a resposta dele é elaborada, é trabalhada, é pensada, é criada, é recriada várias e várias vezes. Exatamente. Na verdade, essa recriação, ela existe, né? Ela é formada a partir das ideias que você tomou posse, que você acessou. Mas, ao devolver a resposta à pergunta feita, você vai elaborar um conteúdo novo, muito embora esteja sustentado, apoiado, suportado pelas ideias que você recebeu. Aliás, se a gente observar o desenvolvimento, né, de toda a tradição da filosofia, na questão
da teoria do conhecimento, a gente vai ver que as ideias, elas parecem que estão se repetindo, mas, na verdade, elas não estão se repetindo. Né? Eu me lembro muito do professor Dark, né? Anderson Dark, de filosofia medieval, que ele dizia, alguém perguntava, o que é uma ideia? Calma, uma ideia em Platão, uma ideia em Descartes, uma ideia em David Hume, porque apesar de se escrever a mesma palavra e ela ter o mesmo som, mas o seu sentido se apresenta modificado a partir de uma nova leitura do mundo, e aí contemplando Paulo Freire, né? Porque você vê que os sentidos de ideia que apresenta em Platão não é o mesmo de Descartes, e tampouco é o mesmo de Hume, porque Hume era empirista e Descartes era racionalista. Então, realmente, são duas correntes que estão não ao encontro, mas vão de encontro, não é isto? Então, é mais ou menos isso que você está dizendo. Interessante, Marco, é que quando você fala assim, né, a gente claramente o caminho e a forma de caminhar. Sim. Né? O caminho de Platão e a forma de caminhar de Platão não é o caminho de Descartes, nem a forma de caminhar de Descartes. Né? Exatamente. Por isso que há os sentidos, né? Os sentidos. Mas não há erro aí. Essa é a questão. Não há erro. Apenas a evolução do pensamento. A construção do novo pensamento, de uma nova ideia, que tem a ver com a realidade do seu momento. Porque quando a gente vai estudar um determinado pensador, um determinado filósofo, acredito que é muito importante que antes a gente dê uma olhada no panorama histórico que ele viveu, porque isso tem um peso muito grande para aquela teoria que ele desenvolveu. Não é? Com certeza. E curioso, Marcos, é o seguinte, se a gente pensar, não é, o que difere a filosofia da ciência, né, é que justamente a filosofia é esse empenho do pensamento em pensar-se a si mesmo. Né? Enquanto que a ciência ela quer explicar o fenômeno pura e simplesmente pelas causas que o fazem. E aí a ciência está muito preocupada em buscar as regularidades dos fenômenos para poder dizer, no exemplo da chuva, né? O que é a chuva? Né? Por que a água estava nas nuvens e se precipitou? Não é? E aí que a meteorologia, a física vai explicar, né, a evaporação da água, se transformar na nuvem, a frente fria que vai, né, diminuir a temperatura do vapor para que ele possa se voltar ao estado de líquido. Isso. Né? Então, essas explicações, e aí a gente vai ver no próximo encontro, na próxima semana, né, quando a gente estiver aqui conversando sobre o estudo propriamente da filosofia, essa diferença entre a filosofia, né, e a ciência. Enquanto a ciência tem um espírito matemático, né, um espírito quantitativo, um espírito que cria um modelo para explicar a realidade, a filosofia tem um espírito de fineza. Ela não explica a realidade através de um modelo. Ela quer explicar a realidade pela própria realidade. Exatamente. Né? Essa questão, às vezes, causa algumas discussões, né? Porque eu defendo, sou da corrente que defende que, por exemplo, a filosofia não é ciência, né? Não pelo menos no sentido como entendemos ciência hoje, né? Até porque as ciências particulares nem existiam, né? É coisa recente, né? Do século XVII, XVIII para cá. Mas, enfim, o que a gente percebe é que algumas pessoas, especialmente assim, que nem são da filosofia, né? Um dia desse eu conversando com um professor de matemática que lê filosofia também, mas ele é da área da matemática. E ele estava defendendo isso, né? Porque, mas nos textos de Aristóteles tem lá ciência. Eu digo, olha, mas não é.
Você tem que entender que o conceito de ciência ali não é o mesmo do conceito de uma ciência como a psicologia, como a medicina, ou até a física tinha outra concepção. A física era a natureza, a physis, né? Não é a física que a gente... Então, assim, precisa a gente se ater a esses pequenos detalhes para que a gente compreenda melhor o que aquele termo quer dizer, né, em diferentes épocas, né? Muito embora se escreva e se pronuncie da mesma forma, né? É interessante, Marcos, isso que você está falando, porque assim, enquanto eu estou estudando filosofia, né, eu sempre procuro primar pelo rigor da palavra, ou do conceito, melhor dizendo, né? A filosofia, ela é um conhecimento conceitual. E quanto mais a gente prima pelo conceito, né, a gente aprimora o conceito, a gente desenvolve um conceito preciso das coisas, a gente se aproxima mais, né, daquilo que a gente tem como pretensão. Por outro lado, quando a gente está numa conversa informal assim, sim, a gente é levado a trazer uma série de termos que, às vezes, em vez de nos ajudar, dificulta, porque no cotidiano muitos termos têm sentidos ambíguos, sim, vamos dizer assim, né? O que dificultaria um pouco o pensamento filosófico. E por isso que o filósofo ele se esmera em construir conceitos bem elaborados, né? Sim. O que nos leva também a dizer que não se trata na filosofia aqui de dizer quem é melhor, se é Platão ou se é Aristóteles. Não, né? Claro, não. Muito pelo contrário, a contribuição de Platão é super valorosa, claro. A contribuição de Aristóteles é super valorosa, e a contribuição de um filósofo que a gente ainda nem conhece, que está agora nesse instante lá elaborando o seu sistema filosófico também, né? Sim. E outra coisa curiosa, né? A filosofia tem uma coisa maravilhosa para mim, que é o fato de que a filosofia sempre foi produzida em escolas, né? Existe a escola eleática, a escola jônica, não é? E a gente vai ver a escola austríaca, a escola de Frankfurt, né? A escola alemã como um todo, a escola francesa como um todo. E eu quero dizer isso também, sobretudo, porque eu penso que nós precisamos, enquanto brasileiros, construir uma escola nacional de filosofia, uma escola brasileira de filosofia. Há grandes pensadores brasileiros que estão nas universidades produzindo, não é? E produzindo pensamentos muito importantes, porque estão produzindo o pensamento do nosso tempo, as questões do nosso tempo. Quando a gente estuda Platão, a gente vê que Platão está totalmente voltado para o seu tempo. Todos os elementos da sua produção são elementos dos quais ele herdou, né, de Parmênides, de Crátilo, de Sócrates, não é? E que ele incorpora. Então, é aquilo que você diz, um filósofo não pode ser entendido fora do seu tempo, fora da sua própria formação enquanto homem, né? Porque tudo que nós estamos falando aqui, né, diz respeito à nossa formação enquanto estudantes de filosofia nas escolas que a gente frequentou. Eu vou dizer uma coisa aqui, aliás, a gente já conversamos sobre isso, não diante das câmeras, né? Mas eu vou trazer aqui porque eu confesso que o nosso podcast, como eu disse, ele é um podcast que ele foi criado, né? Foi idealizado por mim, mas o objetivo dele era exatamente contemplar as pessoas que não são da filosofia. Esse era o meu objetivo, né? De que a pessoa pudesse ter acesso a algum conteúdo da filosofia, mesmo sem ter ido à universidade. E como fazer isso? Bom, eu pensei que uma forma de fazer isso e tentar aprender as pessoas, né, era exatamente usando uma linguagem mais palatável, uma linguagem mais acessível, né? E por isso que eu tenho, quando eu vou dizer, e sofro com isso, porque não é fácil você traduzir um conceito da filosofia para uma linguagem que quem não é da filosofia consiga entender. Mas, vez ou outra, eu recebo alguns elogios de pessoas que não são da filosofia, dizendo que gostou muito do podcast, porque eu consegui
traduzir para ele aquilo que ele que já tinha tentado ler e não tinha conseguido, né? Como não é uma coisa fácil, mas é algo, nem sempre consigo, porque às vezes até fico gaguejando, porque qual é a palavra que eu vou usar aqui, né? Então, não vem, né? Quando a gente vai fazer uma fala despreocupada disso, então é mais fácil, flui mais, né? Mas como o propósito é este, e realmente, não estou dizendo que alguém que está na universidade não possa ler não é isso, mas não possa prestigiar, né, o Filosofia em Foco. Mas, assim, o objetivo maior é que a gente possa atingir esse seguidor, que não é da filosofia, quiçá se interesse, comece a ler e até fazer uma graduação, ir para a academia, estudar filosofia na academia. Então, entendeu? Mas, por favor. É interessante esse ponto que você coloca, foi o ponto que me atraiu a lhe conhecer, né? Sim. Quando você publicou a primeira vez no grupo, né, que nós frequentamos, sim, né, sim, os filósofos, sim, né? E aí eu cheguei até disse assim para você, Marcos, que maneira eu posso te ajudar, né, colaborar com você, isso, né? Foi. Porque assim eu estou encantado. Primeiro, assim, eu tenho uma premissa, né, que eu gosto de dizer para meus alunos, olha, a gente está perdendo um espaço muito importante, o espaço da internet. Sim. A internet, para mim, é a ágora contemporânea, né? Você sabe, a ágora era a praça onde os gregos faziam acontecer a democracia, né? Sim. Ou seja, ali na ágora eram decididas as grandes questões em Atenas, em Tebas, em Esparta, né? Então, assim, cada lugar tem esse espaço onde é efervescente as grandes questões do momento. E eu entendo que a internet é esse lugar. Uhum. E que se nós, né, que estudamos filosofia, não ocuparmos esse lugar enquanto pensadores, enquanto filósofos, enquanto estudiosos, a gente vai estar dando esse lugar para o outro, sim, ou então vai deixar ele vazio, sim, não é? Sim. E aí pode ser ocupado por qualquer coisa. Sim. E a gente está vendo o que tem de ocupação nessa arena, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que quando a gente se propõe a fazer algo dessa forma, que foi o ponto que mais me atraiu, quer dizer, você queria fazer um programa ou um podcast, né, que atingisse pessoas que estão fora da universidade, que estão fora do ensino médio, que são os dois âmbitos, digamos assim, oficiais do acontecer da filosofia hoje. A filosofia hoje acontece ou na universidade, onde é formado os professores de filosofia, não é? Os bacharéis em filosofia, e na escola do ensino médio, onde assim a gente tem uma pretensão de provocar, né, no meio estudantil, um desejo de conhecer e de aprender a filosofia, né? Mas existe fora disso um universo que talvez tenha uma certa sensibilidade, uma certa avidez de beber, digamos assim, dessa fonte. E quando você propõe isso, você abre espaço para aquelas pessoas que não têm espaço habitualmente, né? Que é o ouvinte comum, simples, né? Mas que gostaria de saber sobre angústia, sobre o medo, sobre a morte, que são problemas filosóficos. Né? O professor Arcangelo Buzzi, nesse livro aqui, que eu gosto muito, ele diz uma coisa curiosa. Filosofar é pensar o óbvio. Né? Paulo vai dizer aqui que estudar é pensar a prática, e pensar a prática é a melhor maneira de se pensar certo. Então, Platão pensava o mundo dele. Ele queria encontrar respostas para resolver o seu mundo, né? Os problemas do seu mundo. Né? Descartes, quando traz para a gente, né, a sua dúvida, e que ele coloca, né, diz assim, olha, vamos partir do zero, né? E vamos procurar algo que nos dê segurança e certeza para que a gente possa, dali, erguer, né, todo um edifício. Verdade. E que essa questão de Descartes vai construir a ciência moderna,
né? A ciência como a gente conhece. Sim. E Descartes, ao dizer penso, logo existo, ele criou para nós um problema. Porque se eu penso, você pensa, se você que nos ouve pensa, então você é um filósofo. Não é verdade? Está na nossa natureza Pensar. ser filósofo. Não é? Por quê? Porque ao pensar, nós nos debruçamos sobre o pensamento e sobre a realidade do próprio pensamento. Não é? E nesse debruçar-se, a gente está nessa dinâmica, né? E não é possível não pensar em Hegel, né? Na dialética, nesse movimento, nesse devir das coisas, né? O espírito em marcha, o espírito, né, produzindo esse mundo que a gente vive. Né? Não é possível não pensar em Marx, né, quando ele pensa a praxe dialética dos trabalhadores tomando consciência de si enquanto trabalhadores e a importância do seu trabalho para a produção material da realidade da qual a gente vive. Né, que eles eram submetidos. Né? Não é? Então veja que o que a gente está fazendo o tempo todo, e aí eu vou contar uma historiazinha, porque eu gosto de histórias, elas são bastante, né? Conta-se, certamente eu não posso comprovar isso, e é só uma, digamos assim, anedota de filósofo, né? Que certa vez perguntado a Sartre o que era consciência, ele contou essa história. Diz que no mar havia 3 ciobas e elas se encontravam todas as tardes, ao final da tarde, para aquele bate-papo de amigos, né, que a gente habitualmente tem. Tomar um cafezinho, vamos dizer assim. E elas se encontravam e um belo dia elas se encontraram e uma disse para a outra, sabe o que eu queria ser? Uma águia, para voar lá de cima e ver e contemplar todo o mar e todo o mundo. Aí a segunda olha para as outras duas e diz assim, sabe o que eu gostaria de ser nesse momento? 2 águias. Uma para contemplar tudo que há e uma para me contemplar contemplando tudo que há. E a terceira, né, ironicamente, né, e a ironia faz parte da filosofia, né, diz, eu gostaria de ser 3 águias. Uma para contemplar tudo que há, uma para me contemplar contemplando e outra para me contemplar ao contemplar a mim mesmo. Veja, a consciência é essa coisa que parece dar voltas sobre si mesmo constantemente. Não é? Então, esse movimento, essa dinâmica, essa dialética da própria consciência, ao, né, suprassumir-se em cada instante, aparecendo e se mostrando e se revelando um novo que traz em si o permanentemente velho, né, e o possivelmente futuro. Né? Exato. Então, é fantástico isso. Né? Um outro ponto que o professor traz aqui, né, é que o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em frente ao mundo. Ora, se eu estou diante do mundo, não basta estar diante do mundo passivamente. Estar diante do mundo exige de nós um enfrentamento com a própria realidade. E a gente, né, percebe que o nosso mundo hoje, né, quando eu dizia, né, filosofar é pensar o óbvio, existem problemas reais no Brasil hoje, como, por exemplo, o racismo, as questões, né, de sexualidade, de gênero, tantos problemas, né, que estão aí postos. E se a gente não enfrenta esses problemas, a gente está deixando de ser crítico. Não é? A gente não sabe tudo. Isso aí é a grande questão socrática, né? Saber-se ignorante é o que nos permite avançar em querer saber. Né? E aqui para Paulo Freire, estar em frente ao mundo é enfrentar a própria existência, enfrentar o próprio mundo para, conhecendo, né, transformá-lo. A realidade, esse devir que virá sempre, essa marcha do espírito, como fala Hegel. Né? Então, é preciso, né? Ele tem uma definição aqui no texto, né, muito curiosa. À medida que ele vai escrevendo o texto, ele vai reelaborando o próprio conceito de estudar. Né? Um segundo conceito de estudar que ele coloca aqui é o seguinte, ó, estudar seriamente um texto é estudar o estudo de quem, estudando, o escreveu. Sim. É perceber o condicionamento histórico, sociológico do conhecimento.
é buscar as relações entre o conteúdo em estudo e outras dimensões afins do conhecimento. Estudar é uma forma de reinventar, de recriar, de reescrever, tarefa de sujeito e não de objeto. Né? Então, estar em frente ao mundo é esse movimento de ir às coisas, né? De buscá-las, de encontrá-las, de estabelecer uma relação de conhecimento, né? De apropriar-se da própria realidade, dando um sentido a ela. Exatamente. Né? Isso. E uma outra postura, um outro elemento da postura crítica que ele coloca aqui, né? Ele diz que o estudo de um tema específico exige do estudante que se ponha, tanto quanto possível, a par da bibliografia que refere ao tema e ao objeto de sua inquietude. Não é? Sem os elementos, e aquilo volta àquelas 3 perguntas iniciais, né? O como estudar. Isso. O bom estudante, como o bom médico, como o bom engenheiro, tem que ter suas ferramentas de trabalho. Né? Se o estudante é um trabalhador, qual é a sua ferramenta de trabalho? O livro. Né? Claramente, para Paulo Freire, estudar é ler, mas não ler de qualquer forma. Isso. É uma forma, né? Um caminhar bem específico, bem trabalhado. Né? Um outro elemento que ele coloca dessa postura crítica é que o ato de estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto, Isso. cuja mediação se encontra nos temas de que ele trata, e essa relação de diálogo implica na percepção do condicionamento histórico do autor, que nem sempre é o nosso, né? Enquanto leitor. Isso. Sim. Não é? Muitos são marxistas. Sim. Eu não sou, mas eu gosto de ler os marxistas, gosto de entendê-los. Né? Muitos são idealistas. Empiristas. Empiristas. Eu sou empirista, mas leio outras. Não é verdade? Linhas. Então, assim, e faço conexões, né? Então, a gente não pode estar em frente ao mundo, significa que eu não posso deixar de dialogar com o outro. Sim. Não é? E aí vem, né, Levinas para nos ensinar a importância do outro. Né? Sim, alteridade. Então, né? Exatamente. Ou seja, na dialética, né, na dialética do senhor e do escravo, na dialética do reconhecimento de Hegel, né, nós percebemos a importância do outro para haver esse reconhecimento. Né? Então, a gente, inclusive eu penso que na filosofia de Levinas, né, o outro é a abertura para a nossa própria liberdade. Sem o outro, o que seríamos de nós? Pois é, exatamente. Não é? Isso é que fez com que avançássemos até o dia de hoje. Né? Eu sempre faço essa referência. Né? Entendeu? Então, por isso que eu acho assim, eu acho fantástico essa sua ideia de criar esse canal, de abrir essa possibilidade para que assim o nosso ouvinte, né, os seus seguidores, né, possam ter a oportunidade de ter acesso a diálogos como esse que a gente está tendo aqui, né? Com responsabilidade, naturalmente. Sim. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável. Sim. Como eu disse a você, eu gostaria muito de participar com mais frequência aqui, mas muito preocupado com o ensino da filosofia. Sim. De produzir uma filosofia do ensino da filosofia. O que é isso, o ensino da filosofia? Por que né, a gente ensina filosofia? Por que a gente deve ensinar filosofia? Por que o ensino da filosofia é necessário? Esses problemas precisam ser pensados, discutidos, aprofundados, para que a gente possa criar nesse Brasil que a gente vive uma escola filosófica, como os alemães têm, como os franceses têm. Né? Você veja como é rica a escola francesa, né? Que começa com Descartes e chega, né, a Levinas, a Fanon, a tantos pensadores franceses que estão aí produzindo e trazendo para nós todo um universo, né, interpretativo que a gente precisa acessar, conhecer e que a gente possa, né, em breve, produzir o nosso próprio conhecimento filosófico dos nossos problemas, né, das nossas identidades, né? Criar uma identidade nacional, criar uma identidade de povo brasileiro, criar uma identidade de nação brasileira, para que a gente possa construir efetivamente, né, um mundo brasileiro que é responsável pelo mundo universal, né, como grandes nações têm feito, né, a França, a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos. Então,
Era isso que eu teria para dizer. Não sei se eu consegui chegar lá, mas Não. eu acho que o que foi dito, né, deve estar borbulhando nas mentes dos nossos espectadores, né? Muito bom. E talvez eles possam nos ajudar, né, colocando seus comentários, né, claro. Colocando sugestões para que a gente de temas para que a gente possa conversar sobre isso. Exatamente. Né? Eu gostei muito do bate-papo, né, da nossa conversa. É muito enriquecedora. Você traz uma contribuição bem diferente das contribuições anteriores, porque cada um que vem aqui dá a sua contribuição, mas são sempre contribuições singulares, né, particulares, e o que é muito bom porque é esse conjunto de contribuições diferentes que, quando se soma, faz com que a gente alcance uma amplitude muito, muito grande, né, sobre a filosofia e seus problemas. E aqui a gente está nessa peleja de trazer a questão da pedagogia, a questão do ensino, a questão da leitura, né? A gente iniciou essa série com o podcast passado, onde eu propositadamente fiz uma abordagem sobre o que seria a educação na perspectiva de Platão, né? Ele faz uma relação da educação com a cidade ideal, né? Com a polis, né? Com o governo justo, né? Com um governante virtuoso, e essa figura deveria ser o filósofo, porque na visão dele seria aquele que tinha alcançado o mais alto grau de sabedoria e, portanto, sabia distinguir entre o belo, o bem, o justo, o injusto, o virtuoso, o vicioso, etc. Enfim. E então hoje a gente deu continuidade, né, como havíamos prometido no anterior, ao tema da pedagogia com a forma, né, a arte, a maneira da gente ler um texto com mais eficácia, né, com mais propriedade. E no próximo episódio a gente vai, felizmente, continuar aqui o bate-papo, só que a gente vai trazer um outro tema também vinculado ao ensino da filosofia, não é? Então, eu já quero finalizar agradecendo a sua presença e dizer que é uma honra para nós do Filosofia em Foco, certo? E a gente sempre tem uma lembrancinha aqui para o convidado, para que ele não esqueça da gente quando for embora, certo? E volte mais vezes. Eu quero agradecer a você e ao seu público, né, dedicado, essa honra, né, de estar aqui, de poder... Pode abrir, se quiser. A gente poder falar, conversar com eles, né? Sim. E... Opa! Temos que ter cuidado, senão é o contrário. É um objeto delicado, né? A caixa é assim, ó. Ela é assim, isso. É assim, né? É porque eu quis mostrar aqui a corujinha, entendeu? Mas, né, estamos aqui recebendo com muita alegria esse presente maravilhoso, né, então, que a gente vai levar para Recife. Eita, coisa boa. Então, boa viagem de volta. Obrigado e seja bem-vindo sempre. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado e até a próxima. Se gostar do conteúdo, deixe seu like. E não gostando ou gostando, deixe seu comentário para que a gente possa crescer, né, avançar. Até a próxima.